Olá galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o curo da nova skin da Jinx Guardiã Estelar em feltragem, então bora lá! Para adiantar um pouco o nosso processo, como a gente já fez tutoriais de feltragens outras vezes, eu já estou com uma bolinha feita. Dentro dessa bolinha, eu tenho alguma lã mais barata ou estofo de travesseiro, por exemplo, coberto com um pouquinho de lã da mais clarinha possível ou mais barata que você tiver. E depois a gente vai cobrir ela com a cor que a gente deseja que seja o nosso bonequinho. No caso, eu vou cobrir com lã preta. Cobre e bate bem a agulha de feltragem até que tá bem feltrada e com todos os cantinhos cobertos. A gente vai deixar esse espacinho sobrando, que é onde a gente vai fazer a boca dele, então não precisa passar o preto, eu já vou colocar direto o vermelho. Nesse momento eu estou usando duas agulhas porque agiliza um pouco o trabalho, mas tenha cuidado com as agulhas de feltragem, elas machucam de verdade. Sempre use esse suporte fofinho para que você não corra o risco de se machucar. Para ajustar melhor o formato da boca, eu tô acrescentando lã para fazer o lábio superior. E a gente vai fazer o mesmo no lábio inferior, adicionando lã para deixar mais gordinho e dar aquela aparência de que ele tá realmente com a boquinha aberta. Lembra de bater bem a lã nas beiradas, nas laterais, onde vai acabar a peça que você está colocando extra, para que assim ela fique misturada na base que você já está usando. E para adicionar mais dimensão na cabeça, porque a cabeça dele é mais alta, principalmente onde ficam os olhos, eu vou adicionar um pouquinho mais de lã preta. Não se preocupe que eu coloquei um monte, porque quando você for feltrando ela, ela vai diminuir de volume. Então, bata bem até ela estar do tamanho que você deseja. O bom da lã de feltragem e dessa técnica é que você pode modelar ela do formato que você quer e acrescentar ou diminuir o volume apenas com a batida da agulha. Depois que ela estiver do formato que você queira, vamos colocar os olhinhos. Eu já bati o vão dos olhinhos para ficar mais fácil, deu mais ou menos ter ideia de onde eles vão ficar. E aí é praticamente preencher. Eu tô usando as imagens que saíram de base para fazer esse bonequinho na posição que eu quero, com o olhar que eu quero. Mas você pode fazer ele na posição que você quiser. Depois que eu coloquei os dois olhos vermelhos, eu vou colocar o brilho do olho com um pouquinho de feltro branco. Eu também poderia usar lã de feltragem também, mas eu estava sem uma que tivesse tão branca e tão luminescente. Então eu peguei um retalhinho de feltro mesmo, de normal que eu tinha, e acrescentei. O feltro feltra bem em cima da lã de feltragem porque eles são amigos, então isso facilita bastante o trabalho. Agora eu tô criando a base para fazer a asinha dele. Ele só tem uma asinha. Então não se preocupe muito em ter que fazer duas iguais, é apenas uma. E para fazer as laterais bem fininhas e retinhas, você usa essa técnica de segurar a lã entre os dedos e bater a agulha entre os seus dedos, entre o vão. Mas cuidado para não se machucar, é muito fácil você errar. Eu também vou acrescentar os dentinhos embaixo para parecer as penas da asinha. Ela se parece muito com aquelas asinhas que o Clamp faz, então vai com bastante cuidado desenhando. Eu fiz 3 penas grandes, né, 3 voltinhas, e depois acrescentei os risquinhos daquelas penas indo para dentro da base, também com a agulha. E aí eu fui modelando ela para ficar do formato que eu queria, utilizando a agulha e os meus dedos. Depois eu aparei os excessos com uma tesoura, prendi ela no lateral que eu queria que fosse no bonequinho, e depois com um outro pedacinho de lã enrolada, eu prendi em cima, para fazer aquela voltinha final que tem a asa. Eu fui batendo ela em formato de espiral para que fizesse o desenho. E depois, para acrescentar uma luz, um brilho nessa espiral e ela ficar mais realçada, eu coloquei um filetinho de lã vermelha só para dar um brilho na peça e dar destaque para essa espiral que eu tinha feito com a agulha. Se você não quiser, não precisa fazer essa etapa, mas eu achei que deu um destaque a mais na peça. Agora vamos fazer a cauda dele. A cauda dele é muito fácil de fazer. Eu peguei um tanto de lã preta, coloquei um pouquinho de lã vermelha dentro e depois eu bati ela do meio até o final, na parte que vai ser redondinha, que vai ser presa no corpo. E assim a pontinha ficou solta, parecendo mesmo uma cauda com pelos, e o resto ficou firme e seguro, para eu poder prender nele e não deixar que as lãs soltassem.
Depois eu escolhi o lugar onde eu queria que ela ficasse e fui modelando ela no corpo do boneco e espetando aonde eu queria em lugares estratégicos até estar do jeito que eu quisesse. Agora falta fazer os pezinhos e as orelhinhas. Então, vamos lá. Esse é muito fácil de fazer. Separa 2 pedaços de lã igual, rola ele um pouquinho e bate ele até ele ficar mais reto. Depois eu fui acrescentando o formato igual o que eu fiz com as asas, segurando e batendo a agulha entre os meus dedos, para que ele ficasse com formato triangular em uma das pontas. E o resto não tem problema dela ficar com lã sobrando. Essa lã vai ser que a gente vai feltrar essa peça no bichinho. Lembra de sempre estar comparando se as 2 orelhinhas estão iguais. Depois que as orelhinhas estão prontas, é só feltrar elas no bichinho. Escolhe o lugar ideal e bate bem. Agora vamos para os pezinhos. Os pezinhos são 4 pedaços de lã iguais, batidos em formato de cone. E aí, depois que você estiver satisfeito com os pezinhos, é só você prender eles no bonequinho. Eu prendi os pezinhos para frente e para trás, parecendo que ele estivesse pulando ou voando. Lembra de filtrar bem mesmo, porque senão ele pode ir soltando com o tempo. E é isso daí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No caso do meu, eu passei uma linha nele e deixei ele pendurado, que nem eu fiz com outras feltragens que você pode ver aqui no canal. Bom, é isso. Não se esquece de se inscrever no canal para ter vídeo toda semana. Beijo e até a próxima!